Oi, meus amores do quarto ano! Tudo bem com vocês? Começamos mais uma aula do Líder em Mim, essa disciplina maravilhosa que trabalha vários assuntos legais. E hoje vamos falar sobre um assunto que mexe com muita gente: falar em público. E aí, eu tenho certeza de que muitos alunos da Escola Arteseb às vezes têm um medinho de falar em público, não é? Naqueles momentos de ir lá no pátio, falar alguma coisa ou até mesmo fazer uma oração, muitos logo se prontificavam para ir, só que outros já ficavam um pouco recuados. Então a aula de hoje é justamente para nós trabalharmos isso, porque falar em público é muito importante e é uma grande ferramenta de liderança. Olha só, nós estamos trabalhando o hábito 5, não é mesmo? E o hábito 5 diz o seguinte: primeiro compreender, depois ser compreendido. Portanto, esse hábito ele tem duas partes. Primeiro compreender e a segunda parte é depois ser compreendido. Essa segunda parte, depois ser compreendido, é também uma parte muito importante desse hábito, porque você precisa se expressar para que você seja compreendido. E falar em público é uma grande oportunidade de você demonstrar a sua liderança e de você se expressar, falar suas ideias, porque eu tenho certeza que esses alunos do quarto ano são cheios de ideias maravilhosas e eu gosto muito de ouvir vocês. Inclusive, quando tem propostas em vídeo, eu fico tão feliz porque eu vejo o desenvolvimento de vocês. Tem alguns alunos que já têm até características de youtuber, de tão bons que são na comunicação. Então, é muito interessante a gente desenvolver esse lado, mesmo aquelas pessoas mais tímidas precisam aprender a falar em público e liderar. Eu também não vou dizer que falar em público é a coisa mais fácil do mundo, não é mesmo? Porque somente a prática leva à perfeição. Somente com a prática a gente vai criando vínculo com esse exercício, né? A gente vai criando intimidade com essa prática e aí a gente consegue falar com mais facilidade. Porém, é necessário ter coragem para dar o primeiro passo. É também necessário preparo, aqueles grandes palestrantes que fazem palestras com inúmeras pessoas, que hoje em dia nem é mais permitido tanta aglomeração assim. Porém, eu tenho certeza de que tudo voltará ao normal e aí você talvez pode qualquer dia desses fazer uma palestra, já pensou? Então, para isso é necessário preparo. Esses palestrantes, eles precisam se preparar. Não é só chegar no local e falar, é necessário organizar toda a sua fala. E todos nós, qualquer pessoa, é sim capaz de liderar por meio da fala, falando em público, falar com outras pessoas, com a turma, com as professoras lá da Escola Arteseb. Então, essa é uma habilidade possível para todos nós. O discurso público é uma habilidade de liderança que foi utilizado em vários momentos da história e é utilizado até hoje. Agora, vamos conhecer a história de um rapaz que inovou, né, com a sua oralidade, com o seu falar em público, com os seus discursos públicos. O nome dele é Frederick Douglass. Vamos conhecer a história desse rapaz? Frederick Douglass foi um poderoso orador público que vivia na América no século XIX. Muitos consideram que ele é o mais influente líder afro-americano do século XIX. Ao longo da história, grandes líderes uniram pessoas e causaram grandes mudanças por meio da sua capacidade de falar com firmeza e certeza. Um desses líderes foi Frederick Douglass. Frederick nasceu em 1818. Sua mãe era uma escrava e ele também nasceu na escravidão. Por volta dos 12 anos, a esposa do seu senhor começou a ensinar a Frederick o alfabeto. No entanto, quando o senhor descobriu, ele proibiu sua esposa de continuar. Frederick ainda queria aprender, então, secretamente, ele aprendeu a ler sozinho. Uma vez que aprendeu a ler, ele começou a ler sobre a escravidão. Em 1838, disfarçou-se de marinheiro e escapou da escravidão.
Finalmente, ele foi capaz de viver por conta própria como um homem livre. Mas, dentro de seu coração, Frederick não estava livre e nem resolvido. Ele se preocupava com as outras pessoas que continuavam sendo escravos. Frederick começou a falar em reuniões sobre suas experiências como um escravo. Ele falava de uma maneira que ganhava os corações e as mentes de seu público. Por meio de seus discursos, disse a milhares de pessoas como os escravos estavam sendo maltratados. Ele mudou a opinião de muitas pessoas sobre a escravidão. Antes de morrer, Frederick Douglass alcançou seu objetivo de ver o fim da escravidão nos Estados Unidos. Com sua habilidade de fazer um discurso público com firmeza e certeza, ele influenciou e inspirou a vida de muitas pessoas. Frederick Douglass encontrou sua voz no discurso público e influenciou pessoas. Ele se importava com o que estava apresentando às pessoas. Mostrou ao público que era confiável e tinha conhecimento. Ele se conectou com o seu público e influenciou essas pessoas. Meus amores, vocês viram que incrível a história do Frederick? Ele conseguiu transformar toda uma realidade por meio da sua fala, por meio da sua voz, que conscientizou várias pessoas sobre tudo o que acontecia com os escravizados. Então eu quero que vocês agora reflitam sobre a importância da fala. Lá na página 45 tem uma atividade para você responder sobre esse conteúdo. E aí, enquanto você responde, você vai pensando em como você pode fazer um discurso que faça a diferença para as pessoas. Saiba que você tem todo o potencial para fazer a diferença no mundo. Porém, ninguém fala sobre algo que não conhece. Por isso, é muito importante estudar bastante, ler muito, igual o Frederick, que antes de começar a dar voz aos seus pensamentos, ele primeiro estudou e organizou todas as suas ideias. Lembre-se, todos nós podemos falar em público se escolhermos algo que nós acreditamos e que queremos nos empenhar naquilo. Então, a prática leva à perfeição. Se vocês praticarem sempre e terem a coragem de tomar iniciativa, eu tenho certeza que falar em público vai ser muito fácil para você. Meus amores, a nossa aula termina por aqui. Muitos beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!